Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos retornando ao nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco. É o livro Plenitude, na companhia dos amigos Renato Souza. Olá a todos. E Regina Célia. Olá, amigos ouvintes. O Eduardo Araújo, no momento, está desmaterializado. Daqui a pouco ele aparece aqui, ele surge. E o Vinícius ali dando socorro para nós na técnica. Não é, Vinícius? Olha, pessoal, nós vamos retornar ao nosso estudo do livro Plenitude, segundo capítulo, a análise do sofrimento, e hoje nós vamos estudar o último parágrafo, tá? Eu vou pedir a Regina que faça a leitura. Quer fazer a leitura, Regina? Vou ler aqui do livro dele, que ainda não me encontrei aqui. A educação calcada nos valores ético-morais, não castradora, que estimule a consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio, para com seu próximo e para com a vida, equipa-o de saúde emocional e valor espiritual para o trânsito equilibrado pela existência física. Esse conhecimento prepara-o para que saiba selecionar o que lhe é útil e saudável, ajudando-o no crescimento interior para a sua realização pessoal. Enquanto esse discernimento não se transformar em força canalizadora para o seu bem, o indivíduo experimentará o sofrimento resultante do condicionamento que lhe advém dos agregados físicos e mentais contaminados. Pode comentar, Regina. Pois é. Então, enquanto nós não tivermos ali plantado, calcado mesmo os valores ético-morais que vão estimular a nossa consciência, nós, sem esse conhecimento, nós não seremos preparados. Para quê? Para que tenhamos discernimento de tudo que podemos canalizar para o bem. Essa força será canalizada para o bem, e não é só o bem em benefício nosso, para o bem nosso e o bem do nosso próximo. E isso daí é que vai nos dar condições mentais e morais para que a gente possa caminhar dentro dessa proposta. Vai nos dar equilíbrio. Não é? O equilíbrio que a gente precisa. Sim. E que perdemos, né, há muito tempo atrás. O equilíbrio que a gente perdeu. Isso tudo vem de uma questão importante, que é a questão da gente não ter conseguido ainda atravessar as portas dos deveres, não é? Que Deus deixou pra gente, que o próprio Cristo trouxe, né? São deveres que a gente precisa colocar dentro de nós, para que a gente possa iluminar tudo isso, sermos, né, refletirmos tudo isso, tá? E trazermos esse equilíbrio e mostrarmos, né, de alguma forma, sermos um exemplo, né, de algum jeito, tá? Eu me lembro que há uma passagem que se refere à doutrina espírita nesse sentido de atravessar a porta dos deveres sagrados, né? E a gente, quando não luta para atravessar essa porta, e a porta é estreita, muito estreita, né? Sem dúvida nenhuma vamos amargurar os efeitos desse desequilíbrio, né? Então, plenitude é algo distante, né, Miranda? É um caminho, é uma jornada. Né? E para que nós possamos chegar a tudo isso aqui, precisamos passar por todos os momentos que estamos passando agora, porque é esse o material nobre da nossa evolução. As nossas experiências, os nossos desafios, as nossas lutas, mas o desejo verdadeiro de aprender. Porque no final o produto será pensamento e vontade canalizados para o bem. Né? Sim. Vamos dar continuidade então, né? A leitura, né? Agora começa o outro capítulo, é isso? Vamos começar o outro capítulo. Muito e eu acho que essa mensagem aqui, ela precede cada capítulo. É uma mensagem que está aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 5, item 7. Porque o próximo capítulo 3, origem do sofrimento. Ela fez uma análise, não é? De todas as situações do produto final que a gente precisa alcançar. Agora, no capítulo 3, ela vai falar das origens do sofrimento. Mas antes eu vou ler a
a mensagem, ela diz assim, ela selecionou do Evangelho. Os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente são os que se originam de culpas atuais. Os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. E é assim que nós vamos aprendendo a lição, né? Porque enquanto a dor dói no outro, se não temos ainda maturidade, não sabemos ser empáticos. Mas quando ainda não conquistamos essa maturidade, precisamos sentir a dor em nós para poder avaliar a do outro. Perfeito. A gente precisa desse instrumento, né? Precisamos dessa... Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Ou você faz o bem o tempo todo, né? E a gente ainda não está nesse patamar, né? Espíritos evoluídos a esse ponto de sermos bons 24 horas por dia, né? Não vamos conseguir ainda, não é? Ainda, e é importante usar essa palavra ainda, porque vamos chegar lá, todos vão chegar, uns vão demorar um pouco mais, outros um pouco menos, mas vamos caminhar para isso, né? Socorro não nos faltará, amparo não nos faltará para isso, e Joana, né, sem dúvida nenhuma, já traz esse amparo. Sim. Ela já traz todo esse esclarecimento. Né? Um roteiro de orientação, de conforto. Isso, né? E é interessante porque essas experiências vão nos deixando cada vez mais conscientes das nossas limitações e das dos outros. Certo. Né? Nós não vamos conivir, mas vamos compreender as limitações do outro. E nessa vida de relação, existem momentos que a imaturidade do outro fica tão exacerbada que nós precisamos, para respeitar essa imaturidade, nos afastar um pouco e dar um espaço para que ele sinta a repercussão das próprias ações. Então, nós não vamos conivir, nós temos que tolerar, mas tolerar não é permanecer na rota de colisão. E aí lembra aquela mensagem do Dr. Bezerra que outro dia você colaborou no programa participando, falando a respeito dos equívocos. E quando o Dr. Bezerra fala, olha, você pode até não perdoar, mas não tem mais o direito de errar. Perfeito. E quando ele nos fala isso, ele nos está falando em relação a compreendermos a atitude do outro, mas não a ficarmos acomodados nas nossas lutas de esforços pessoais. Mas enquanto a dor do outro não doer em nós, nós não estamos no caminho certo. É isso. Né? Nós temos que sentir. Porque é a fraternidade, não é? Exatamente. Com certeza. Então, Joana começa aqui o capítulo 3, né? Origens do sofrimento, ela vem dizendo assim, através da mediunidade do Divaldo, né? Ainda segundo o budismo, as origens do sofrimento se apresentam por meio de condições internas e externas, resultando daí duas ordens, né, kármicas e as emoções perturbadoras. Indubitavelmente, conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese de suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos ou determinismo e do livre arbítrio. Vamos repetir aqui essa última frase, olha, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. É achar que aquela situação, não, isso aqui não tem jeito, é assim mesmo, não. Nada permanecerá para sempre do mesmo jeito. Nada, absolutamente nada. A começar por nós. E já falamos isso hoje, né? Fomos criados simples e ignorantes. Olha o quanto a gente já mudou. Olha para ontem, né? E não precisa olhar para ontem no sentido de um passado muito longínquo, não. Mas é o ontem bem recente mesmo, né? De cada um, da vida de cada um de nós, tá? E a questão do livre-arbítrio, que ela, né, enaltece aqui, hoje em dia a gente já tem uma noção melhor dessa liberdade que nós temos, ainda muito cerceada por causa do nosso grau de evolução, por causa das situações kármicas que nós trazemos, conforme ela mesma coloca, nós vamos ter que resolver, não tem jeito, mas a gente já sabe que o mau uso dele vai implicar justamente na continuação dessas cercanias, não é? E dessa perda de liberdade. O grande barato, né,
da situação é você expandir isso. Vamos expandir essa área ao qual a gente está cercado. Quanto mais eu fizer o bem, quanto mais eu me melhorar, quanto mais atitudes boas, não é? Em favor de mim mesmo, com certeza, né? Porque eu estou ajudando o outro, mas é para mim. Tudo que eu faço para o outro de bom é para mim mesmo, não é isso? E a gente tem que ter a consciência de que quanto mais aumenta o nosso conhecimento, mais aumenta a nossa responsabilidade. Exato. Para com nós e para com os outros. Sim. Perfeito. Nós estamos no programa? Nós estamos no Momentos com Joana, estudando Plenitude, terceiro capítulo, iniciando hoje, não é? O terceiro capítulo. Isso é aí. Interessante nós não nos esquecermos de que nesses desafios está a nossa libertação. Exato. Entendeu? Por isso a necessidade e a importância da meditação, porque nunca o homem da Terra teve acesso a tanta informação libertadora quanto agora. Através das mídias, né? O mundo se estreitou, se reuniu mais. E a mensagem de Jesus está chegando. Ainda não está em todos os cantos da terra, porque cada canto da terra é o coração humano. Então, vai levar tempo, mas nós estamos já, de alguma forma, não vamos desencarnar para dizer, meu Deus, eu nem sabia disso. E quando nós começamos a meditar é fazer uma análise, é fazer aquilo que o Santo Agostinho fala. É uma outra maneira de meditar, não é? A avaliação do dia. Quando Jesus diz a cada dia basta o meu, eu sempre me lembro disso, porque eu sempre digo isso para mim. Hoje é o meu último dia. Então eu tenho que sair de casa de tal forma, eu tinha o hábito assim, eu deixava a minha casa, quando eu ia para qualquer atividade, eu dizia, olha, eu estou saindo de casa, deixando tudo na forma mais fácil, porque se eu desencarnar na rua, eu não quero retornar para aqui. Sim. Se acontecer meu desencarne, eu não tenho que correr para aqui para ver alguma coisa que eu deixei pendente. Entendeu? Por conta desse, a cada dia baixa o mão. Então, nós vamos meditando. E quando nós desenvolvemos o hábito da meditação, nós vamos perceber desse movimento sutil, mas que já está acontecendo em nós. É esse desejo sincero de caminhar mais, de caminhar melhor, de aprender mais. A vontade de melhorar, né? Isso aí. Cada dia. Exato. Joana começa falando exatamente do orientalismo, né? Ela vem falando do budismo, todas as situações, né? Todas os dogmas, todas as rituais, características, rituais de você parar, meditar e olhar para dentro de você. Exatamente. É olhar para você, é para você que você tem que olhar. É aquela questão que a gente coloca, a doutrina espírita você aplica em você, né? Porque você só dá o que tem, né? Lógico, aplica em você, não é para aplicar no outro. O outro você tenta esclarecer depois que você aplica em você e vê onde está o seu erro. Hoje mesmo, conversando com alguém de um outro segmento, né? E conversávamos sobre uma questão de alimentação, né, e tudo mais. Então veio aquela questão do vegetarismo, etc. E tal. Mas a gente ainda tem necessidade ainda de suprir nosso corpo com algumas questões. Então, o importante é que a doutrina espírita esclarece para a gente, tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso, e você vai diminuindo pouco a pouco. Vai se porque educando. É interessante isso, que com o passar do tempo você vai diminuindo certas coisas. Você vai dando um novo tratamento, você vai dando equilíbrio às situações. Porque o desequilíbrio é que é o problema. Não é? Então você começa a ter um outro comportamento, você se senta num lugar, você já pede uma água, um suco, não é? É outro tipo de comportamento, você já não quer mais consumir determinadas situações, em se tratando da própria carne, né? E tudo mais. Ainda há uma necessidade, mas você já diminuiu, então isso já é um avanço, você não vai conseguir simplesmente se libertar de tudo, né? O ideal é não cometer violência consigo mesmo. Porque Exato. tem gente que não come carne, mas carrega o bifinho na cabeça. A gente já sabe que não deve, né? Ninguém tem esse direito, tá? Ninguém tem o direito. Então, se você então não pode falar isso se você ainda consome carne, por exemplo, né? Sim, eu sei que eu não tenho direito, mas eu já tenho a consciência de que não devo. O importante é como a Miranda falou, é a gente deixar gradualmente e sem sofrimento. Exatamente. Você vai fazendo aquilo naturalmente. Selecionando os alimentos. Naturalmente. Quando você achar que deve. Sem obrigatoriedade. Sim. A doutrina espírita tem isso conosco. Não nos porque obriga é conquista. nada, né? Se é conquista, não pode ser impositivo. Pois é. Com certeza, não pode se violentar. Não, né? Não pode. Ninguém foi violentado. Ninguém é violentado. Existe tempo para tudo. Para
todos também. Vamos lá, Renato. Continua, então, Joana dizendo assim: esse determinismo, inevitável apenas em alguns aspectos, né? Nascimento, morte, reencarnação, estabelece as linhas matrizes da existência corporal, propelindo o ser na direção da sua fatalidade última, a perfeição relativa. Os fatores que programam as condições do renascimento do corpo físico são o resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores. Ser felizes quanto antes ou desventurado por largo tempo depende do livre-arbítrio pessoal. A opção por como e quando agir libera o espírito do sofrimento e o agrilhoa nas suas tenazes. E aí, Regina? Pois é, exatamente isso que a gente acabou de falar, né? É ser feliz o quanto antes, mas dependendo do livre-arbítrio de cada um, sem sofrimento, sem imposição, fazendo aquilo que nós achamos que devemos fazer, mas sem a obrigatoriedade de fazer, né? Exato, exato. Continua, Joana, então. Miranda quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Continua, Joana. A vida são os acontecimentos de cada instante a se encandearem incessantemente. Uma ação provoca uma correspondente reação, geradora de novas ações e assim sucessivamente. Desse modo, o indivíduo é o resultado das suas atividades anteriores. Nem sempre, porém, se lhe apresentam esses efeitos imediatamente, embora isso não o libere dos atos praticados. Então, reencarnar é isso, é eu reviver de alguma forma os atos, os pensamentos, as situações todas que eu preciso, né? Evidentemente, você vai reviver exatamente? Não é exatamente. Tem novas nuances, tem novas perspectivas, tem novas situações, né? Ou ora você veio num corpo masculino, mas agora você vai num corpo feminino. Esse que foi pai vai ser irmão, esse que é para você vai realinhando as situações para que a lição aconteça. Né? Por isso ela diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, quer dizer, nós trazemos as nossas heranças e vamos trabalhando aquilo que tem que ser trabalhado e utilizando aquilo que tem que ser utilizado. Carregamos o DNA, né? Por isso é importante não se desvalorizar, não se desqualificar, não se desrespeitar. Ainda que não esteja sabendo administrar tudo o que está sentindo, pensando e vivendo neste momento. Você é produto de uma história longa lá atrás. Investimento foi feito em relação a você. Amigos espirituais se dedicaram para te auxiliar. Coisas no bem não foram consolidadas, mas as marcas na necessidade do bem ficaram. Exato. Né? Por isso a dor e o sofrimento agora, que são portas de libertação, não escravidão. É sempre importante lembrar isso. Sofrimento em nossa vida, a crise é o primeiro ponto do sofrimento. Ficar mergulhado nela é esse sofrimento opcional, que nós podemos nos libertar dele. Né? Se nós vamos lidar com a situação de crise, nós sentimos a dor. A dor nos mobiliza um pouco no sofrimento. Raciocinamos isso como aprendizado para a gente não ficar, ai meu Deus, ó vida, ó azar. Né? Lembrando que a dor e o sofrimento inicial têm o objetivo libertação e não prisão. E agradecer a oportunidade de estarmos tendo aqui a chance de modificar tudo aquilo que deve ser modificado. Com certeza, e vai ser sempre assim, graças a Deus. Né? Continua, Joana. É possível que uma experiência fracassada ou danosa, funesta ou prejudicial se manifeste a outras pessoas com o seu autor por meio dos resultados, após a próxima ou passadas algumas reencarnações. Esses resultados, no entanto, chegarão de imediato ou em mais tardio tempo. O certo é que virão em busca da reparação indispensável àquela situação, até que, até que esteja resolvido. Tudo. Porque só o amor vai nos salvar. Só. Né? Enquanto a gente não conseguir amar, e o amor é que vai realmente fazer com que a gente consiga equacionar tudo isso, porque se nós somos a reunião de tudo que fizemos, e tudo que fizemos tem atitudes boas e tem atitudes nem tão boas assim, equivocadas, eu prefiro usar essa palavra, não é? Sem dúvida nenhuma, enquanto não aprendermos a amar na plenitude, né? Não vamos conseguir. Então as tentativas são justamente essas, né? As oportunidades que nós temos são justamente essas, de retornarmos aqui para tentarmos colocar em prática, para alimentarmos cada vez mais. É tal qual se faz com a fé, não é isso, Miranda? É verdade. Né?
Então, com certeza. Ele se materializou aqui no programa. Cheguei, muita paz a todos. Opa, bem-vindo, Eduardo. Se materializou aqui, já iniciamos, né? O terceiro capítulo. Pois é, Eduardo, estamos no terceiro capítulo já, lá no parágrafo dessa forma, agora vamos começar, né? Valeu. Continua Joana, então, dizendo assim: da mesma forma, as construções do bem se refletirão no comportamento posterior do indivíduo, sem que necessariamente tenham caráter instantâneo. O fator tempo, na sua relatividade, é de só menos importância. Exato, né? Você vai ter tempo para resolver isso, não é? Não devemos deixar, mas temos não. tempo para isso. E nem menosprezá-lo. Sim, não é? Sim. Mas vamos fazer um bom proveito dele, das oportunidades. Quanto mais rápido você fizer, né, Miranda? Aproveitar a oportunidade. Porque, olha, a construção da felicidade é dever nosso. Sim. Então, quando nós vamos terceirizando a felicidade para os outros, vamos ficar frustrados, porque ninguém pode nos fazer feliz. Exato. Nós temos que construir esse despertamento, esse acordar e essa edificação dos valores novos. Então, quando nós nos acomodamos a nível de simplesmente ficar na inércia, na preguiça, estamos sabotando a nossa felicidade. Eduardo? A Joana vai colocar aqui na sequência da leitura, né, que ela fala que, portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam: provação e expiação. Ambos objetivam educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo, na busca da plenitude que as aguarda. Então, quer dizer, todos nós passamos por provas, né? Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né? A expiação é aquilo que nos foi imposto pela nossa rebeldia. Então, tem coisas que nós precisamos passar, queiramos ou não. É claro que no plano espiritual, muitas vezes, nós aceitamos, né? Nós concordamos que precisaríamos passar por determinadas provas. E desde o momento em que nós aceitamos, ela deixa de ser uma expiação, ela não está sendo imposta, ela foi entendida por nós como necessária. Então, aquela pessoa que vai ter uma vida de mais luta, né? Uma vida financeira muito apertada, muito difícil, porque o espírito entendia que a facilidade financeira poderia levá-lo novamente à perdição. E a pessoa reencarna, esquece que se comprometeu com isso e vai vivendo aquela vida difícil, né? Parece que nada dá certo, aí arruma um emprego, perde, arruma outro, tem sempre que pedir ajuda, mas aquilo estava dentro de um contexto de provação. Quando a gente tem essa ideia inconsciente conosco, é aquela pessoa resignada. Eu vejo pessoas que passam por provas tão duras, tão pesadas, mas com uma resignação, com uma fé, né? Agradecendo a Deus, né? Dizendo que Deus não desampara, que dá força, que dá coragem. Eu falo, meu Deus, eu não aguentaria passar pela prova que essa pessoa está passando. Mas aí você vê a diferença da prova e da expiação. E já tem os outros que são os revoltados, que às vezes passa por uma prova menor, né? Uma prova... Toda prova é prova, mas tem provas que são muito duras e tem provas que são as lutas da vida. Sim. E a pessoa é revoltada. A pessoa, é aquela pessoa, citando ainda o exemplo do dinheiro, a pessoa tem recursos, poucos, mas não lhe falta nada. Tem casa, tem comida, né, tem trabalho, mas ela é revoltada. Perfeito. Ela é revoltada que eu não aceito esse trabalho, eu tinha que ganhar mais, essa casa onde eu moro, esse lugar não presta. Enquanto outros que não têm casa, não têm trabalho, estão louvando a Deus. Temos o que está de acordo com a nossa, né, com a nossa necessidade. Provas e expiações são inerentes à nossa situação, né, Regina? Está acabando o tempo, Regina, rapidinho. Passa rápido. A nossa necessidade real, né? Dela, sim. Nenhum espírito consegue fugir de si mesmo. Então, é buscar aproveitar esse momento, pedir a Deus força, discernimento, compreensão. Se não está conseguindo, só busca a ajuda de alguém, vai ao templo religioso da sua afinidade, entendeu? Mas que saiba aproveitar tudo da melhor maneira possível. É o pouco, é a gotinha de cada dia que vai nos fortalecer. Exato. Os antigos costumavam dizer, minha avó dizia muito, né? O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Exato, perfeito. Então, essa sabedoria aí do
popular diz muita verdade que a gente só vai compreendendo ao longo do tempo, né? Recomendamos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ler, reler, estudar, não é isso? Refletir, não é isso? Então, com certeza. Miranda, Chegamos 24, olha lá, acabou. Agradecemos a Deus, não é? Que Jesus nos fortaleça, nos conduza. Muita paz, meninos. Muita paz a todos. Obrigado pela oportunidade. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.